Então, tópico 3, a criação do ser humano. A raça humana teve sua origem em Deus, através de Adão. Atos 17, 26, 1 Coríntios 15, 45. O ser humano foi criado no sexto dia, como a coroa de toda a criação. E recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. Então, veja bem, quando é que Deus foi criar o homem? Quando o ambiente para o homem estava pronto para recebê-lo. Primeiro, Deus organizou tudo, criou tudo o que era necessário para esse homem sobreviver na terra. Depois é que Deus criou o homem. Deus faz tudo perfeito, tudo no tempo certinho, tudo ajeitadinho, arrumadinho. Então, quando é que vai colocar o homem? Depois que tiver pronta a casa para ele morar. O planeta estiver pronto, aí eu coloco o homem para morar. Então, o homem recebeu de Deus a incumbência, uma ordem para organizar, administrar toda a terra. Olha bem, quando ele coloca o homem lá, ele diz, olha, você vai guardar isso aqui, você vai proteger isso aqui, você vai cultivar isso aqui. Guardar de quem? Guardar porque existe ladrão. Né? Satanás estava ali, é espírito, veio roubar, matar e destruir. Ele queria roubar a imagem e semelhança de Deus do homem. Então Deus diz, cuidado, tem ladrão, guarda. Quando fala guarda é porque tem ladrão. Também Deus está dizendo, olha, eu estou te dando o domínio aqui, a administração, cuidado para não perder para outro. Porque ia haver uma ação maligna nos filhos de Adão. Daí a pouco, esse lado maligno poderia dominar toda a terra. Então Deus já estava avisando para ter cuidado com isso. Então o homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. Então veja só, tem gente que tem dúvidas. Será que um animal, aí um cachorro, uma baleia, um gato vai para o céu? Não. A alma do homem é uma, a alma do animal é outra alma. O homem tem consciência, inteligência. O animal não. O homem tem livre-arbítrio, o animal não. Jesus morreu por os homens, está lá na Bíblia, homens, pessoas humanas, não é para os animais. Então, cuidado com isso. Há engano demais por aí. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Animal não. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, parecido com Deus. Com consciência de que existe Deus. Foi criado para adorar a Deus. Então, é uma criação especial de Deus. A frase façamos o homem, Gênesis 1, 26, quer dizer, vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para homem é Adão, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus se constitui em macho e fêmea, versículo 27. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas, Gênesis 2, 7. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos, Salmos 8, 5. Então o termo façamos o homem está no plural. Veja bem, isso é muito importante, porque aí está a trindade de Deus. Façamos é plural. Né? Aí tem a palavra, então, indicando um plural ativo. E isso traga confusão, principalmente para os judeus. Eles admitirem que essa palavra está no plural. Né? Então, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Veja bem. Entra aí a ação de Deus para trazer à terra um ser que se pareceria com Deus. Então, imagem não quer dizer que Deus tem aí pernas, braços e tal. Deus é espírito. Tome cuidado com isso também. Deus é espírito, não é homem. Então, quando ele usa a linguagem de falar de mão, de Deus, pé e tal, é uma linguagem para nós entendermos sobre ele. Não quer dizer que Deus tem uma forma física de homem. Então, toma cuidado com isso. Tá? Então, a imagem e semelhança de Deus quer dizer a mesma essência de Deus. É um ser espiritual. A primeira coisa, é um ser espiritual. Que tem comunhão com Deus. Que conversa com Deus. Que conhece Deus. Depois, ele é um ser que tem uma alma onde está contido o que? A sua inteligência e o seu poder de decisão entre fazer alguma coisa ou não, entre escolher Deus ou Satanás. Então está na alma o poder de decisão desse ser humano. E existe o corpo feito o quê?
Esse Adão quer dizer o quê? Do pó vermelho da terra, é feito do pó da terra, o homem. A palavra indica aí o gênero humano, ou seja, feito, criado do pó da terra. Então Deus vem e assopra ali, esse sopro de Deus. Então vai infundir no homem o quê? O espírito e a alma deste homem. Lá no Antigo Testamento, fica um pouco difícil de entender essa separação de alma e espírito. Lá é dito como se alma e espírito fossem a mesma coisa, ou seja, alguma coisa que não é vista materialmente e é colocada dentro do ser humano, uma coisa vinda de Deus. Então essa alma, esse espírito, é essa parte. Então para você entender, é assim, Deus então vem e assopra. Isso aí vai levar o quê? Aquele boneco de barro que estava ali, que é o corpo. Então existia ali um boneco de barro, sem vida, sem nada. Então o que acontece? Então agora vem a vida de Deus a esse corpo. Então vai morar dentro desse corpo. E o espírito, primeiro é espírito, depois alma, depois corpo. Então agora passa a ser esse homem a imagem e semelhança de Deus. Porque vem de Deus esse espírito, vem de Deus essa alma. O ser humano, ele pode fazer através da genética, de tanta coisa, fazer um homem nascer aí, né? Ser criado até fora da barriga da mulher e tudo. Mas quem coloca alma e espírito aí nesse ser? Só Deus pode fazer. Então vem de Deus. Então Deus colocou em Adão seu espírito, a alma aí, para ele poder viver na terra como um ser humano, parecido com Deus, para viver em comunhão com Deus. Então esse aí é o primeiro Adão, que infelizmente pecou. Não é? O último Adão é Jesus. E esse Adão é importantíssimo. Porque esse Adão desmorona todas essas teorias que inventaram aí de evolucionismo. Né? O Adão nunca evoluiu para outra coisa. Continua homem até hoje, todos os descendentes de Adão. E no Salmos 8,5, né, está falando sobre Jesus, falando que Deus o criou um pouco menor do que os anjos. Por quê? Ele foi, aqui na terra, nasceu como um homem. Né? Menor que o anjo em quê? Por exemplo, na imortalidade do seu corpo, né? Na incorruptibilidade desse corpo humano, na sua incapacidade, por exemplo, de aparecer aqui e desaparecer para ser em outro lugar. Então Jesus tinha um corpo físico humano. Só depois de ressuscitar um corpo ressurreto é que ele podia aparecer, desaparecer, passar pela parede e tal. Mas enquanto ser humano, então ele foi limitado, era menor do que os anjos. Quando Jesus vier no dia do arrebatamento, os nossos corpos corruptíveis, mortais, vão ser transformados em corpos espirituais, incorruptíveis. Então nós temos corpos espirituais perfeitos. Nunca mais sentiremos dor, tristeza, nada disso. Corpos perfeitos. Tudo será a perfeição. Não existirá essa parte física, material. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então à nossa conclusão da nossa lição. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também de trabalho. Então é importante aprendermos sobre isso, né? Está no credo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, está no credo de todas as igrejas evangélicas, né? É um princípio bíblico fundamental para a nossa fé cristã, saber então que existe aí na declaração de fé nossa, que Deus criou os céus e a terra. Esse Deus único e verdadeiro, que só existe esse Deus mesmo, não existe outro Deus. E Ele criou os céus e a terra. Então, é um princípio e é necessário que se aprenda sobre isso, que se divulgue sobre isso, porque tem muita gente que não sabe disso, tem gente que tem dúvidas sobre isso, tem gente
que foi envolvido por essas teorias, né? Por essas coisas inventadas sobre o evolucionismo. Muito existe isso onde? Nas faculdades, nas universidades. Então você, como cristão, explique, ensine isso lá no seu colégio, no seu trabalho, por toda parte. É importante as pessoas saberem disso. Você explique que Deus é triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Explique que só existe um Deus, não existem deuses, só é um Deus, Ele é o verdadeiro, é o único. E explique sobre a criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? Explique sobre a criação da terra, dos seres humanos, dos animais, explique isso para as pessoas. Tem muita gente que não sabe isso, não entende isso. Então vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, só tem um jeito aí de você ser salvo, de você ter realmente essa fé para acreditar nas coisas que estão na Bíblia, desconsiderar essas outras teorias. É tudo pela fé em Deus, acredite em Deus. Quando você entrega a vida para Deus, imediatamente você já tem certeza dessas coisas, não precisa de prova nenhuma. Então entregue sua vida para Deus agora, vamos orar juntos agora. Aceite a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, cremos que algumas pessoas, Senhor, ouviram a tua palavra, estão entregando a vida agora para ti, aceitando o seu Filho Jesus Cristo, que veio morrer por nós na cruz do Calvário, levando sobre ele os nossos pecados, enfermidades, dores, maldições. Mas ele ressuscitou e está vivo para sempre. Ó Senhor, salva essas vidas agora. Escreve seus nomes no livro da vida. Ó Deus, que se agrada daqueles que se esforçam por conhecê-lo, por buscá-lo. Ajuda, abençoa essas vidas. Pai, cura-se os doentes, os enfermos. Visita poderosamente agora. Em nome de Jesus, solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade. Em nome de Jesus, eu quero o poder agora de Satanás sobre essas vidas. Solta em nome de Jesus. Solta essa pessoa que está ansiosa, deprimida, triste. Em nome de Jesus. A angústia sai em nome de Jesus. Pai, toca essas vidas. Ó Deus, faz milagre agora, faz maravilhas. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Depressão, solta essas vidas. Em nome de Jesus. Espírito de suicídio, solta essas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, para darmos palestras sobre escola bíblica dominical, sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, sobre escatologia, sobre dons do Espírito Santo, então nós podemos mandar para você uma apostila. Essa apostila você vai vender e vai pagar todas as despesas de viagem, se você quiser nos dar uma oferta, tudo, ó, lugar para ficar, comida, tudo, vai pagar tudo, só para as apostilas. Se você vender aí 200 apostilas, pronto, dá para pagar tudo, não se preocupe com despesa, com dinheiro. Você pode fazer essas palestras, vão ajudar a igreja a crescer, desenvolver, vão ajudar os professores, e não vai custar dinheiro para você. Veja bem, tem muita gente deixando de investir na educação na igreja, pensando que vai fazer um gasto e tal, despesa. Nada disso. Apenas vendendo 200 apostilas você pode levar-nos aí para ajudar. Além disso, nós vamos orar por doentes e enfermos. Jesus cura toda semana, por em volta aí de 100 pessoas curadas toda semana. Imagine, 100 pessoas na sua igreja estão gastando aí, no mínimo, vamos dizer aí, 20 mil reais, às vezes 15 mil reais, um pouquinho, 10 mil reais por mês, só de remédio, farmácia, médico. Imagine, dinheiro sendo jogado fora. Vamos orar, Jesus vai curar, Jesus gosta de curar. Por onde Jesus andava, ele passava metade do tempo só curando as pessoas. Isso é papel da igreja. Então nos convide, nós queremos estar aí com você na sua igreja. Vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então nos outros dias, marque conosco, entre em contato conosco. Vamos à nossa agenda então, onde nós estaremos nos próximos dias. Olha aí, dia 15 e 16 do 7 agora, esse mês. Nós estaremos em Anapu, no Pará, um grande congresso de EBD aí, com o coordenador do EBD, o presbítero Antônio Demilton, e lá é o pastor José Aldaíris, Assembleia de Deus Missão,
lá em Anapu, no Pará. Depois, nos dias 4, 5 e 6 do mês de agosto, nós estaremos no Rio de Janeiro, aí, Queimados, né? Primeiro Qualiped, cidade de Queimados, um seminário aí de qualificação para professores de escola bíblica dominical. E teremos aí também a palestra para a família, muito importante. Lá o pastor presidente é o pastor Ivanildo do Nascimento Rocha. Depois, do dia 7 ao dia 17/8, nesses 10 dias aí, nós estaremos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, lá na igreja Saranda Terra Ferida. Depois nós vamos passar também nos dias 19 até o dia 25 de agosto, nós estaremos na semana também de bênçãos e milagres, lá em Dourados, no Mato Grosso, lá na igreja do meu amigo pastor Matias Belido. Depois, 26 e 27/8, provavelmente, quase certeza, já estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, nos dias 7 e 8/9, nós estaremos na cidade de Pocrane, Minas Gerais, numa festa de mocidade, lá no pastor Arcelon. Depois nós passaremos uma semana aí em Ipatinga, Minas Gerais, do dia 9 até o dia 15. Depois, dias 22 a 24/9, nós estaremos aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, dia 30/9, estaremos em Ananindeua, no Pará. Depois, 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, no Pará. Depois, 13, 14 e 15/10, estaremos em Fortaleza, no Ceará. Depois, 21 e 22/10, estaremos em São Luís do Maranhão. Olha aí, dia 3 e 5/11, então nós estaremos em Teresina, no Piauí. Depois, 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves.